ainda está a subir. Ora bem, muito boa tarde, meus caros colegas e não colegas, porque a inscrição para estes webinars são livres. Queria, antes de mais, dar as boas tardes a todos, desejar que todos estejam bem de saúde e que não tenham os próximos, os amigos, famílias, não tenham sido afetados pela razão de estarmos aqui a trabalhar ou a falar online. Queria também agradecer desde já aos promotores desta iniciativa, a Comissão de Especialização, através do Sr. Engenheiro José Mateus de Brito, uma pessoa que me habituei a admirar há muitos anos e que nos conhecemos, e tenho a felicidade de ser amigo dele. E também agradecer, obviamente, ao Sr. Professor António Viana da Fonseca, que vai ser orador nesta sessão. Eu recordo que isto é uma sequência de webinars, há um ciclo que tem 3. O de hoje é dedicado a recomendações para a prospeção geotécnica para o projeto de fundações e escavações de edifícios correntes. A segunda sessão vai ter lugar, não vou anunciar datas, isto caberá a outros fazerem, mas é dedicada já às recomendações a que devem obedecer os projetos de escavação e contenção periférica, e também, por fim, a última será dedicada às recomendações para a segurança na execução de valas. Eu acho que eu sou mineiro de nome, tenho alguma vocação, digamos, algum gosto por obras complexas e obras subterrâneas, não tenho dúvida nenhuma, ou este tipo de obras são obras das mais complicadas que os engenheiros enfrentam. E eu queria vos dizer o seguinte, a Ordem também, oportunamente, e também o G. Mateus Brito teve intervenção nisso, publicou e discutiu e apresentou um manual sobre as práticas as recomendações sobre a execução de obras subterrâneas, porque no essencial nós temos um problema grave, que é a falta de compreensão do Código da Contratação Pública para obras de complexidade elevada, como são estas obras. Uma coisa é fazer, desculpem a expressão, barracão, ou uma casa de piso térreo, com fundações simples, diretas no solo. Outra é fazer obras complexas e, desde logo, os túneis, que são obras lineares, onde ao longo do seu percurso, por vezes de dezenas de quilómetros, se não centenas até, que há túneis com extensões dessas, nós podemos ter de uma diversidade tal que é completamente impossível prever à partida o que é que vai acontecer. E daí o problema grave que há com os trabalhos a mais, etc. Nós temos tentado sensibilizar o Tribunal de Contas, basicamente, para estas situações especiais. Temos também, de alguma forma, levado isto, porque temos tido a participação de membros do Governo, ou pelo menos a atenção em relação a esta matéria, e, portanto, o próprio INPIC, que também está neste momento, portanto, quando fomos informados, a mexer novamente no Código da Contratação Pública. As obras não são todas iguais, com certeza, e os engenheiros sabem desde logo que há algumas que são mais diferentes que as outras. E, portanto, o que nós estamos a abordar é um conjunto de situações e de recomendações, no fundo, que são entendidas fazer para estas situações, e espero que, eu vou dizer, então nós temos 442 inscritos, o que é efetivamente muito agradável e, sobretudo, muito incentivador para quem promove estas coisas. E, portanto, com certeza que são todas pessoas altamente interessadas no assunto, e eu espero, obviamente, face à excelência do nosso orador e face à excelência também e à grande experiência do nosso moderador, que a sessão seja profícua e seja, com certeza, que tenha valido a pena o vosso tempo aqui. Eu vou passar a palavra ao moderador, que dará algumas instruções sobre a forma como é que funcionam os nossos webinars, para que não haja expectativas grandes e nem haja indevida utilização das facilidades que a plataforma Zoom tem, porque há regras aqui, porque no fim há sempre quem espera respostas às perguntas que coloca, mas isto é uma questão que compete ao moderador. Pelo meu lado, muito boa tarde, até já, eu vou continuar a assistir, mas vou-me desligar, mas vou ficar a ouvir. Muito obrigado pela vossa atenção. José Mateus Brito, a palavra é tua. Obrigado.
Ora, boa tarde a todos. É com muito prazer que aceitei participar neste primeiro webinar da Geotecnia. Este faz parte de um ciclo de 3 webinars, como o Sr. Bastonário já referiu, que no fundo está integrado noutro ciclo de webinars designados hashtag Juntos Somos Engenharia. Eu agradeço a presença de todos e quero desde já agradecer ao Sr. Bastonário a presença dele aqui no início desta sessão e as palavras que foram dirigidas à especialização de Geotecnia. Ora, eu começava por dar algumas informações, a primeira das quais é que o vídeo deste webinar e a apresentação que será feita em formato PDF serão disponibilizadas nesta plataforma que eu referi, o Juntos Somos Engenharia. Estas recomendações de que vamos abordar um dos capítulos relativos à prospeção geotécnica para as fundações e contenções faz parte de um manual que já está na plataforma da Ordem dos Engenheiros, não é? É um manual que foi publicado no início deste ano, mas que resultou do trabalho desenvolvido no ano de 2019 de atualização das recomendações que teriam sido anteriormente publicadas em 2004 num livro, que penso que é conhecido, um livro da Ordem dos Engenheiros. Eu posso dizer que este manual está acessível no site, basta irem ao link rápido, entram no Nacional, Especializações Horizontais, Geotecnia, Manuais. Relativamente às questões que queiram pôr durante este webinar e na parte final, poderão fazê-lo por escrito, através desta funcionalidade, Q&A, e eu terei a preocupação de depois ir juntando todas as questões, tentando agrupá-las, para depois, no fim da apresentação do engenheiro Viana da Fonseca, fazermos, então, aqui um debate, digamos assim, mais de resposta de todas as questões postas, visto que não vão haver intervenções dos participantes, não é? No bate-papo poderão pôr alguns comentários, mas apenas aspectos informais, que nós não responderemos, não é? Ora, muito bem, então eu vou compartilhar aqui o meu ecrã para mostrar apenas um PowerPoint resumido, que espero que entre, já entrou. Ora, aqui está. Portanto, começando, eu queria dizer, isto é muito sensível, os objetivos da atualização das recomendações que fizeram parte do programa da especialização em Geotecnia do ano passado, deveu-se ao facto que as anteriores recomendações tinham sido publicadas em 2004, não é? E, portanto, 2004 para 2020, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, nomeadamente na regulamentação. Bom, então os objetivos estão aqui sintetizados e eu vou passar a referi-los muito rapidamente. Portanto, foi a adaptação à evolução da tipologia de obras públicas e privadas e dos correspondentes sistemas técnicos e de construção, ter em conta os novos requisitos do projeto geotécnico e o desenvolvimento das práticas mais evoluídas de dimensionamento, a elaboração de projetos cada vez mais exigentes e complexos, adequados à realidade atual das obras públicas, adaptação à legislação publicada após 2004,
e realçar a importância do conhecimento e caracterização geológica e geotécnica das obras mais comuns, no meio urbano, portanto, fundações de edifícios correntes, abertura de valas, escavações e contenções periféricas. No fundo, será o grande tema da apresentação de hoje. Atualizar a proposta de qualificação dos técnicos envolvidos em todo o processo geotécnico e ter uma apresentação gráfica mais apelativa em formato digital. Finalmente, relançar a discussão sobre os temas tratados nas recomendações, que é o que estamos também aqui a fazer hoje, procurando envolver os colegas mais jovens, visto que esta, de facto, é uma preocupação da exposição de geotecnia, é procurar envolver nestes debates e nas atividades que vão ser desenvolvidas, participação destes colegas ou recém-formados ou ainda na fase de formação. Ora, muito bem. Perdão, uma dificuldade aqui no meu rapto, mas vamos passar aqui a este slide. A propósito do tema de hoje, do reconhecimento geotécnico, eu não me esqueço, quando comecei a minha vida profissional, em 72, corria mundo este sketch, este desenho que vos apresento aqui, provavelmente foi iniciativa de um geotécnico humorista, não é? Surgindo que os problemas da Torre de Pisa resultavam de economias de reconhecimento dos terrenos. Eu julgo que não terá sido bem esse o caso, mas esta figura, na altura em que foi publicada, traduz bem o que acontecia, não é? Mateus de Brito. Sim? Era preciso fazer a partilha da tela, por favor. Não está... Não está a ser vista por alguns colegas. Então, eu vou reiniciar, compartilhar a tela. E ponha, por favor, em landscape, em apresentação, aqui em baixo. Ativa a apresentação, por favor. Assim? Isso. Pronto. E agora penso que já estão a ver, não? Agora sim, agora sim. Pronto, então, eu peço desculpa. Ok, então este sketch vou-me perguntar agora o que é que mudou na área da geotecnia em 50 anos, não é? Visto que, no fundo, há 50 anos atrás, com a circulação deste sketch, a preocupação era, de facto, que em muitos trabalhos, em muitos estudos geotécnicos, havia uma tendência para subvalorizar o reconhecimento e o conhecimento das características do terreno, o que conduziu a muitos acidentes e, portanto, nestes 50 anos houve, de facto, uma grande evolução na geotecnia, houve, de facto, um grande desenvolvimento em resultado dos conhecimentos que derivaram do desenvolvimento, do ensino e da investigação na área da geotecnia, da entrada em vigor dos Eurocódigos estruturais, nomeadamente do Eurocódigo 7, da experiência adquirida na execução das obras geotécnicas, há anos, da significativa evolução não só das técnicas de prospecção e de ensaios laboratoriais, mas como das metodologias de interpretação das condições geológicas e geotécnicas, e por fim, da percepção, e eu pus aqui também da obrigação, porque de hoje em dia já há alguns regulamentos e prescrições que obrigam a realizar os trabalhos, minimamente, os trabalhos de prospecção, como na Câmara Municipal de Lisboa, que tem tido, de facto, uma atividade bastante intensa neste domínio. Portanto, a percepção dos donos da obra e dos projetistas para a necessidade de realizar adequados estudos geotécnicos e das vantagens que aí advêm, quer para os projetistas, quer para os donos da obra. Finalmente, queria acabar a minha intervenção agradecendo desde já
aos colegas que integraram os 3 grupos de trabalho desta atualização das recomendações. Na parte que diz respeito à prospeção geotécnica, quero referir aqui o professor António Viana da Fonseca, o engenheiro Fernando Ferreira e o engenheiro Rui Freitas. Portanto, foi o grupo de trabalho que fez esta nova versão. Quero agradecer também à Comissão Executiva da Especialização em Geotecnia, quer pela iniciativa que teve, quer pelo apoio que também tem dado a estes temas. O Gabinete da Comunicação da Ordem dos Engenheiros, que fez todo o tratamento gráfico desta publicação, e, por fim, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que sempre tem acompanhado a nossa atividade com interesse, e a prova é que hoje também esteve aqui a fazer a abertura desta sessão. Portanto, posto isto, eu vou passar a palavra ao colega Viana da Fonseca, que é, como sabem, um distinto professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é bem conhecido no meio geotécnico nacional, pelo que dispensa mais apresentações. Eu apenas quero relembrar a colaboração que ele sempre tem dado, e eu lembro-me perfeitamente disso, porque ao longo destes 20 e tal ou 30 anos que nós andamos envolvidos, ele logo desde a fase inicial que começámos com este trabalho das recomendações e com a realização de alguns seminários, nomeadamente na Universidade do Porto, onde eu me relembro uma sessão em que tivemos 600 participantes, que ficou de facto para a história, penso eu, para a história da geotecnia. E também quero lembrar que o engenheiro Viana da Fonseca, nesta sua ligação à Ordem dos Engenheiros, também foi coordenador da especialização em geotecnia. Portanto, eu passo a palavra ao professor Viana da Fonseca. Obrigado, engenheiro Mateus de Brito, colega, amigo, pelas palavras. De facto, foi com gosto que colaborei consigo e com os outros colegas que já nomeou neste caminho das primeira versão e edição destas recomendações, e agora nestas últimas, já numa posição sempre de membro da comissão da especialização, mas fora da comissão, mas sempre seguindo de perto estas necessidades. E aos colegas todos participantes, agradeço o interesse por esta sessão simples de apresentação de recomendações que não têm um intuito científico, têm um intuito de engenharia, objetivamente para nos alertarmos a todos, a mim também, mas a todos, da necessidade que há em olhar um pouquinho para as condições dos terrenos que vamos intervindo no decurso destas nossas atividades. Vou então passar ao PowerPoint. Os colegas estejam à vontade de pôr todas as questões necessárias para que depois o engenheiro José Mateus de Brito, no fim, faça uma seleção para discutirmos as mesmas. Teria muito gosto em fazê-lo convosco. Portanto, vou começar a partilha. Se houver alguma dificuldade, os colegas, por favor, chamem a atenção para ver se conseguimos resolvê-las. Suponho que estarão em landscape neste momento, ou seja, a apresentação apareceu. Confirmas, engenheiro Mateus de Brito? Sim. Muito bem. Apareceu, muito bem. Muito gosto. Bom, então, o que hoje me traz aqui é, no fundo, fazer uma síntese das preocupações que nos regem quando procuramos estudar condições para execução de obras tão complexas quanto a que vemos aqui na cidade de Lisboa, já há uns anos, uma obra de contenção periférica, de uma grande escavação para uma unidade comercial relevante e que envolvia terrenos de complexidade grande e particularmente com alguma variação em termos litológicos / geológicos e que exigiam de facto um reconhecimento prévio para que essas estruturas de contenção que vemos na figura fossem, digamos, concebidas e calculadas concomitantemente àquilo que o terreno
esperava para que o mesmo não se deslocasse e pusessem em conta ou em questão a estabilidade das estruturas e infraestruturas envolventes. E é disso que se trata, sobretudo quando nós intervimos em zonas urbanas particularmente, ou semi-urbanas, ou em qualquer zona onde vamos incorrer em eventuais danos em edifícios e outras infraestruturas adjacentes. Do nosso lado, dos projetistas que fazem estas estruturas para suportar a superestrutura, o edifício, a ponte, o que for, mas de hoje vamos falar sobretudo de edifícios, também ter as condições razoáveis para que as fundações estejam dimensionadas à luz do que esperamos e não à luz do que encontramos e desesperamos. Basicamente é o que pode acontecer quando as surpresas surgem. As técnicas hoje são muitas, eu coloquei aqui só uma sonda que no âmbito de um projeto de investigação muito ativa junto com outros equipamentos e outros tipos de ensaios e tipos de equipamentos de recolha de amostras nesta grande mancha que vem aqui à frente, que é a Lesira de Vila Franca, perto de Lisboa, e onde fizemos quase todos os ensaios que existem em geotecnia para correlacionar propriedades, para correlacionar parâmetros e chegar no fim a algumas recomendações, particularmente neste caso de engenharia sísmica e de liquefação de solos sujeitos a terremoto. Bom, siga. Mas nós hoje temos o enfoque nas categorias geotécnicas que nos motivaram. São essas, sobretudo, e à luz do Eurocódigo 7, eu sei que estão alguns brasileiros, ou um significativo número de brasileiros, amigos e companheiros a seguir esta apresentação. Como em qualquer outro código, seja americano, seja brasileiro, há sempre categorias geotécnicas, sendo que os tipos convencionais de estruturas que nos movem, nesta categoria geotécnica número 2 do Eurocódigo, são normalmente, enfim, situações de estruturas que não envolvem riscos fora de comum. Portanto, não estamos a falar de centrais nucleares, nem de pontes, nem de edifícios muito complexos, e portanto não devemos ter isso em mente, porque isso é uma categoria muito especial, a chamada categoria geotécnica 3, que imediatamente incorre naturalmente na contratação dos melhores especialistas de gabinetes, de escritórios nacionais ou internacionais e que resolvem estes assuntos. Não, mas os edifícios correntes, os edifícios de vários pisos, podem ser edifícios altos, armazéns, pois pequenas unidades industriais ou unidades médias, muros de suporte, escavações próximas de outras infraestruturas que no dia-a-dia pois, nos movem, no dia-a-dia nos chamam, e nos chamam a nós, projetistas de estruturas, como de geotecnia. E aí temos fundações superficiais e ensolaramentos gerais, e obviamente que se não tivermos uma condição bem ou razoavelmente estimada do apoio das nossas estruturas, e eu coloquei aí um pórtico simples de sapatas de diferentes dimensões, imaginemos até com cargas relativamente similares, e o assentamento da carga da sapata intermédia é naturalmente superior, porque é maior, porque as cargas são maiores, e portanto o assentamento diferencial tem que ser tido em conta no modelo estrutural. E bom, e também temos aí um ensolaramento geral, a estrutura pode não ter sofrido internamente grandes danos, mas se a mesma assentar mais do que nós queríamos e pretendemos, podemos ter problemas de interface com a envolvência que não são compatíveis com o nosso bom desempenho de engenheiros. E há outras mais complexas, e só mostrei aqui porque enche o olho, algumas escavações de estações do metro em Portugal, do Porto, que em tempos se foram profícuas na nossa cidade e vão ser reatadas brevemente, assim esperamos, depois desta crise, que Deus queira que nos abandone rapidamente. E veem que neste caso particular é uma situação complexa de maciços alterados
do granito do Porto, onde as soluções que vemos aqui para contenção da envolvente da estação que aqui foi construída, a estação da Trindade, uma das principais do metro do Porto, exigiu inúmeras ações de contenção, de retenção das terras, que passaram por ancoragens, pregagens e outras estruturas de suporte, naturalmente que tinham que ser avaliadas antes de executar a obra, preparados os meios, desenhados os processos e assim mesmo não termos particulares dissabores no decurso da mesma. Mas isto é uma obra grande, eu diria que isto é uma obra grande de categoria geotécnica 3, mas no dia a dia fazemos escavações desta ordem de grandeza, muito mais limitadas, para as caves e estruturas subterrâneas de um edifício comercial ou habitacional, e podemos estar perante situações similares. Aqui vemos a construção de um edifício, isto é uma fotografia na Alemanha que recolhi, uma estrutura muito próxima de vários edifícios nobres, recentes, é certo, provavelmente bem fundados, provavelmente fundados em estacas, mas ainda assim o projeto foi feito com estruturas de contenção relevantes, isto são paredes moldadas ou paredes diafragmas executadas previamente à escavação e lançadas ancoragens logo nos primeiros níveis da escavação e aparentemente agora constrói-se já a laje de fundo e neste buraco, entre aspas, vai ficar uma estrutura muito rígida que não mais nos preocupará em termos de envolvência. Os edifícios, se não sofreram antes, provavelmente não sofrerão mais tarde com a estrutura concluída. E é isso que se pretende. E vamos falar também um pouco disto. Nós vamos ter que pensar nas condições provisórias e as condições definitivas destas obras de escavação. Estão a enfocar neste momento um bocadinho a atenção nas fundações. Naturalmente que esta zona da laje de fundo terá sido vista para ter ou não fundações profundas, dependentemente da característica do terreno que ficava na cota abaixo desta laje. Esta outra figura que vemos aqui, esta figura é particularmente dileta porque é uma obra importante, uma obra relevante no centro de Lisboa, na rua Ivans, no Chiado, que é uma zona querida para os turistas que voltarão a Lisboa, assim se espera, brevemente, e foi feita esta escavação, como veem, adjacente a edifícios antigos, muito sensíveis, com painéis muito periclitantes, muito débeis. Qualquer deslocamento lateral destas paredes de contenção de edifícios que têm lajes ainda de madeira, de estrutura de madeira, seria catastrófica. E tudo isto foi feito com uma estrutura reticulada particularmente bem desenhada, não vou identificar, não vale a pena por quem, um colega nosso e amigo também da especialização. E como fizemos esta visita na altura em que eu era coordenador, gostei muito de mostrar esta imagem, porque sei muito bem o quanto foi o pormenor de avaliação dos estratos, da liturgia, da estratigrafia deste terreno, para que soubesse bem onde é que podiam ser encastradas estas microestacas e estes perfis, e também como se foram identificadas bem estas fundações dos edifícios envolventes, para que os mesmos, se necessário, fossem refundados, reforçados, ou se bem fundados, pelo menos em material competente, à medida que fossem escavando, não houvesse qualquer desconfinamento que viesse a fazer ceder as paredes que vemos aqui contraventadas. Ora bem, indo um bocadinho à terra da coisa, a investigação do subsolo ou é ausente, ou é insuficiente, ou tem falhas, ou então correu bem e nós estamos todos aqui a falar de coisas dos outros e não nossas. Ora bem, o problema é que muitas vezes não as conseguimos fazer como queremos. Ou porque há vegetação, inacessibilidade, porque é um terreno que não é nosso, tem lá umas árvores antigas que não podem ser mexidas, ou há poços, ou galerias, ou condutas, não se podem fazer sondagens ali, ou então, por simplesmente não se desconhecem-se os maciços, são maciços que se calhar têm blocos antrópicos, ou então blocos de solos residuais, ou então são numa zona cárcica,
portanto, tudo isto pode nos dar surpresas como estas que estão aqui, aliás, de um livro de colegas brasileiros, do Fernando Schneider e do Jarbas Militiski, que fala muito disto, e do Nilo Consoli, de patologias de fundações provindas de várias razões, também por via de insuficientes caracterizações, que depois, ao fundar uma sapata ou uma estaca, incorre numa fundação sobre um bloco que se instabiliza no decurso da construção da estrutura, ou mais tarde acaba por criar problemas de assentamentos diferenciais significativos. Ou seja, quando nós temos suspeita de termos maciços particularmente heterogéneos, não podemos deixar de incentivar mais o número de ações de sondagens, de ensaios que vamos falar, ou mesmo de geofísica, que também falarei muito brevemente para depois entrar nas recomendações. Logo, eu dou esta imagem também desse livro muito didático, de uma planta, de um edifício, de uma área, enfim, edificada que vai ser construída e uma área não investigada pelas razões que falamos. Tinha uma vegetação, ou não era propriedade dos investidores, e assim se lançou um processo antes de construir e fez-se um projeto. E se olharmos para o corte B nesta direção, que aqui está ilustrado, aparentemente temos um maciço depois homogéneo, sedimentar, eventualmente, bem estratificado, com uma colinearidade dos estratos, das camadas, mas surpreendentemente na direção AA, pois no caso um objeto real, de uma experiência real, tínhamos então uma zona particularmente não investigada que coincidia com um leito, provavelmente um leito antigo de uma rede fluvial, e onde o solo mole tinha uma expressão muito maior. Isto pode acontecer também em solos do tipo aluvionar, juntos de linhas de água, etc. Mas de sobremaneira em maciços de alteração de rochas. E as rochas são muito variadas, têm falhas, têm diversos fatores de intemperismo que nos podem dar surpresas significativas. Mas não é só isso que muitas vezes explica algumas idiosincrasias. Estes edifícios são emblemáticos. Muitos conhecem, outros se calhar não. São edifícios muito bem construídos em Santos, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, e estes edifícios têm a particularidade, muitos deles, particularmente nesta zona onde os portugueses chegaram há 500 anos, em um certo momento foram construídos, no século passado, muito bem fundados. Eles aliás têm caves e têm ainda umas estacas relativamente curtas, que abordam particularmente a zona mais arenosa e funcionam basicamente como grandes, digamos, ensolaramentos estaqueados, com uma rigidez significativa. Os edifícios foram adornando quer dizer, foram inclinando no tempo. E não se percebia porquê. Felizmente entrou a geotecnia e o que tinha acontecido, não vou aqui detalhar, até porque isto é um encanto de uma história de geologia, geotecnia e também de história patrimonial, que o meu querido amigo Faisal Massad, da USP, bem detalhou recentemente. Resultou simplesmente do facto de, por baixo destes maciços mais arenosos, existirem argilas moles, que aparentemente eram relativamente homogéneas em planta, mesmo em cada edifício era de esperar que fossem muito homogéneas, mas na realidade, quando fizeram sondagens e com SPTs que, como sabemos, em argila mole, dão valores extremamente baixos e, portanto, a diferenciação entre uma argila mole ligeiramente sobredensada ou sobreconsolidada e uma argila mole, pois, normalmente consolidada, sem nenhum efeito qualquer de outra carga anterior, não se conseguiu detectar. E, portanto, era natural que o projetista tenha dimensionado isto como se fosse um maciço único. Mas, na realidade, mais tarde, quando se fizeram ensaios ligeiramente mais bem adaptados, eu diria, substancialmente mais bem adaptados à realidade, como são os ensaios de Cone CPTU, de que se fala muito, foi possível identificar que, de facto, tinha havido várias zonas muito localizadas desta vasta área da Baixada Paulista, enfim, da Baixada de Santos, onde tinha havido dunas significativas, que foram descobertas, aliás, em imagens
do passado, da entrada dos portugueses no território, pelo meu querido amigo Faisal Massad, e que explicavam que essas zonas tivessem sido pontualmente sobredensadas por efeito dessas dunas. Isto é um caso emblemático que não acontece todos os dias. Mas que nos diz bem isto, é que os nossos edifícios depois têm muita sensibilidade em função das tensões de contacto, as tensões transmitidas em serviço ou mesmo com sobrecargas, ultrapassarem determinados níveis que nos materiais são praticamente recargas, noutros materiais logo ali ao lado já são cargas novas e, portanto, os assentamentos são significativos. Não há necessidade de, perante as técnicas que hoje em dia temos, de não ter essa informação e, portanto, projetarmos convenientemente as nossas fundações. Depois há outras questões que são também muito discutidas nas nossas recomendações e, felizmente, também em livros da qualidade deste livro que citei, como a ausência de investigação em edifícios que foram previamente calculados para estacas com uma certa, enfim, resistência não significativa à flambagem ou varejamento, como se diz em Portugal, e por razões diversas, as mesmas não tinham sido dimensionadas para trabalhar à flambagem numa argila muito mole, porque não tinha sido reconhecido a incapacidade dessa argila, se a estrutura tivesse alguma ino-homogeneidade, heterogeneidade de cargas, pudesse tender a ter cargas horizontais que criassem efeitos de segunda ordem e com isso levassem à própria danificação das estacas e à sua perda em termos de sustentabilidade. Aqui é o solo também que está em questão. O solo não era o suficientemente adstrito ou contrito para garantir que houvesse confinamento em relação a este efeito de segunda ordem, que é o caso do varejamento. Assim mesmo, quando fazemos estas grandes escavações em São Paulo, no Rio, por aí fora, e particularmente em Lisboa e no Porto, as duas grandes metrópoles onde mais se tem construído em profundidade, também na Estação dos Aliados, no metro do Porto, se temos edifícios tão nobres como estes que aqui vêem já no fundo da escavação desta estação, é natural que haja um cuidado especial que os mesmos sejam avaliados em termos de assentamentos induzidos por efeito desta intervenção. A proximidade era imensa, era suficientemente pequena ou grande a proximidade para que não houvesse cuidados específicos em relação a estes edifícios. De facto, a gente só olha para este diagrama que aqui vemos, a forma original de um edifício, a deformação do edifício mais danosa, mais gravosa que podíamos esperar neste caso, se o edifício estivesse como estavam fundados em sapatas, em fundações diretas, seria ter algum movimento horizontal que levasse ao pior dos danos estruturais em um edifício de alvenaria. E este até era de betão armado, a alvenaria é mais grave, mas o próprio betão armado, com todos os seus painéis descontínuos, sofreria imenso se houvesse deformações horizontais que acabam por induzir distorções ou tensões tangenciais gravosas e que danificariam o edifício. E isso podia incorrer na ruptura ou parcial ou não, ou circunstancial, mas o suficiente para se perder valor e até para se perder qualidade e vidas, quiçá. Neste caso particular, eu chamo a atenção para estes diagramas, onde também gostava de chamar a atenção que, sendo a região do Porto uma região com níveis freáticos muito altos, isto é uma região muito pluviosa, com rios naturais no fundo das nossas casas e edifícios, sempre passa muita água. Se não houvesse o cuidado, neste caso em particular, neste ambiente das escavações na cidade do Porto, com esses níveis freáticos muito altos, se estes edifícios colaterais, ou este outro aqui, que por acaso não é cá, é na Escócia, não interessa, era eu um jovem quando vi esta escavação e me encantei, se houver rebaixamento dos níveis freáticos e não houver o cuidado de perceber-se esses rebaixamentos dos níveis freáticos nas estruturas que nos envolvem, que nos rodeiam, e se estiverem as mesmas fundadas sobre solos compressíveis, é natural que os solos tendem a adensar, portanto a comprimir, a assentar, e os edifícios podem também eles mesmos serem afetados largamente só pelo facto de que estamos a rebaixar o nível freático sem ter o cuidado de perceber que isso pode induzir
assentamentos diferenciais. Tudo isto deve ser visto particularmente quando temos obras tão simples como esta que vou ilustrar, e infelizmente temos vindo a ser chamados para os casos mais dramáticos e mais lamentáveis, como este que vou apresentar, são muitos, hoje só vou apresentar 2 ou 3. Este caso, por exemplo, de uma escavação contígua a um prédio de betão armado, aparentemente bem feito, era relativamente recente, e se construía-se um outro prédio contíguo, e tive o desgosto de entrar neste processo depois, pois então quando ele entrou em processo judicial, e vejam aquilo que me debati quando voltei às fotografias antes daquilo que vou mostrar. Fazia-se a escavação junto ao edifício, com um cuidado relativo, mas uma escavação generalizada. Estavam aqui operários e os seus responsáveis olhando para as fundações deste edifício contíguo. As fundações constataram-se ser meros caboucos ou continuidades das paredes, muitas delas arrumadas com tijolos ou argamassa ou blocos de cimento arrumados para depois lançar ou subir em pena, e em pena era estrutural. E quando isto parecia estar seguro, porque o solo aparentemente aguentava, não é? Aguentava, ou melhor, porque o concreto ou o betão é o melhor amigo do homem e conseguiu estar ali a redistribuir a falta de capacidade de suporte destas, pois não existiam sapatas, eram simplesmente caboclos. Aconteceu que com estas sapatas se deu esse desmoronamento. Felizmente as pessoas estavam, a maior parte delas, a trabalhar, isto foi durante o dia. As pessoas que estavam dentro sentiram os ruídos que evidentemente anunciavam algo de mal, e não houve mortos, mas as perdas foram enormes, como podemos ver. Quem tem responsabilidade perante isto? É um assunto difícil e foi longo e foi complexo. O projetista deste edifício, que está aqui, que verificamos estar bem, ou estava bem, pelo menos durante um tempo em que esteve em serviço antes desta escavação. As sapatas eram competentes, não quero qualificá-las, os colegas fazem juízo por vocês. Agora, a verdade é que, quando se interveio e quando se escavou abaixo do nível das fundações deste edifício, e não se conheciam as características das fundações, nem muito menos o terreno colateral às mesmas, nem muito menos isso, as duas coisas são pecado mortal, a verdade é que acabou por se dar o pior. E muitas vezes isto não acontece porque as estruturas são hiperestáticas, porque há um excesso de dimensionamento na estrutura de betão armado ou de concreto armado, e felizmente não acontecem, mas muitas vezes acontecem assim ou com danos significativos. E os edifícios ficam com coeficientes de segurança, os ditos coeficientes de segurança, muito mais baixos do que aqueles que tinham, ainda que mal dimensionados. E, portanto, tudo o que vemos aqui, que é histórico, já que vimos uma coisa da Torre de Pisa, eu também queria aqui dar esta pincelada. A Torre de Pisa não tem nada a ver com estes edifícios, e com certeza se caísse sobre a Catedral, o Duomo, não ia afetar o Duomo, porque o Duomo é extremamente estável, tem uma plataforma de fundação, é um ensoleiramento geral, um radier de grande dimensão, e por isso, por ser uma estrutura muito, muito hiperestática, o Duomo não sofreu nenhum assentamento diferencial, mas esta estrutura é muito sensível, tem cargas muito localizadas, a sapata vista aqui é muito pequena em relação à altura, e quando começou a inclinar, isto tem uma história muito bonita que eu não vou aqui contar, o Mike Jamelkovski, nosso direto amigo, faz isso com encanto, mas o que eu queria mostrar aqui é que durante o século XX, depois de ter inclinado muito, começou a acelerar e irremediavelmente ia romper, como eu mostro aqui nestes slides de dissimulação da ruptura por efeito de fendilhação total da alvenaria. Ou seja, o problema desta estrutura é que não estava a chegar ao limite de cair. Não, a estrutura da alvenaria, os blocos estavam a entrar em tensões tão altas que iam partir. Bom, a verdade é que para estudar as razões profundas desta inclinação, os únicos ensaios, mais uma vez, que foram valiosos e válidos
foram os tais ensaios com o CPTU, o sísmico, o cone sísmico, que identificaram claramente, mais uma vez, uma zona de heterogeneidade das argilas em profundidade, que estavam a incorrer em assentamentos diferidos no tempo, assentamentos ao longo do tempo, agravados pelo rebaixamento do nível freático generalizado na cidade de Pisa, fruto de todos nós que gostamos de ir a Pisa, e muita gente foi lá desde os anos 40, digamos, o consumo de água nos poços aumentou e houve um aumento de assentamento diferido no tempo por via do aumento da tensão efetiva e assim se daria ao fim da Torre de Pisa. A solução está aqui esquematizada por um desenho de uma criança de liceu. Não foi meter microestacas, muitas coisas se estudaram. No fim, o que se fez foi retirar material do lado menos assentado, menos deprimido, para reposicionar a torre na sua posição estável. Mas podiam os antigos fazer o mesmo que nós? Não podiam, não tinham condições. Faziam, às vezes cravavam umas estacas de madeira e tal, para saber como é que era. Passavam a mensagem uns para os outros, isso era importante, os arquitetos que eram engenheiros, os engenheiros que eram arquitetos, passavam as mensagens uns para os outros e assim se ia passando um bom entendimento de como fazer as coisas. Mas não tinham cones, não tinham SPTs, não tinham sondagens, não tinham isso. Mas hoje temos. Esta aqui é sempre fácil fazer um reconhecimento preliminar. Nada é fácil na vida, aliás, como nós sabemos hoje, não é? Nesta imensa pandemia que ninguém esperava. Nada é fácil, mas vamos resolver. O reconhecimento preliminar é muitas vezes entrópico, é duro. No caso do Mercado do Bolhão, que é uma estrutura bonita da cidade do Porto, que está em reabilitação, é uma obra complexa, foi necessário fazer uma série de sondagens adicionais por causa destas alvenarias muito sensíveis a qualquer assentamento diferencial quando se fosse construir a nova cave dentro do mercado e um túnel de acesso. Claro que a primeira coisa com que nos debatemos foi a quantidade de infraestruturas de águas, saneamento, telecomunicação e gás em torno do mercado. Foi isto um problema? Foi um problema. Fizemos algumas sondagens, todas as que queríamos? Não fizemos. Mas pudemos fazer complementarmente sísmica de superfície, ensaios sísmicos, ensaios geofísicos, entre um ponto exterior do mercado e um ponto interior do mercado e fazer uns leques sísmicos, uns leques geofísicos e assim tentar mapear as fundações desconhecidas destas alvenarias pesadíssimas e ter um primeiro desenho daquilo que se espera. Este bolhão já agora foi construído sobre uma bolha de água. Era um antigo, digamos, um lago de corrimento de águas que foi aterrado no início do século XX e construída esta estrutura em cima. Parte desta estrutura ficou no atelo, parte da estrutura ficou em solos residuais muito competentes e rochas alteradas. Portanto, qualquer movimento relativo na execução da escavação e na drenagem da água, na bombagem, ia criar danos significativos. Podemos fazê-lo com geofísica, complementando algumas das sondagens. Há surpresas, há dificuldades nos reconhecimentos, e há reconhecimentos muito bem feitos, como é o caso desta estação dos aliados que vos mostrou, que ainda assim não conseguimos descobrir uma remanescência patrimonial do século XIX com baixo valor, e quando começamos a escavar, depois de muitas sondagens, depois de muitos reconhecimentos, constatamos que no meio da estação, precisamente no meio da zona onde tínhamos andado a fazer não sei quantas sondagens para as estacas e para as ancoragens no entorno, etc., no meio havia a 3 metros de profundidade os restos de um bairro do século XIX. Tivemos que parar as nossas execuções das estacas e da escavação, entraram os arqueólogos que estão aqui com o chapéu verde e logo viram que tinham que ver, não era de facto muito valioso, recolheram algumas peças e fizeram um levantamento estereográfico e deixaram-nos correr com a estação. Mas estas surpresas existem, mesmo quando somos muito detalhados, muito mais quando não somos. Este caso do Campo 24 de Agosto, o nosso chairman, digamos, o nosso moderador, o engenheiro Mateus de Brito, foi projetista desta obra.
no campo 24 de Agosto, mais uma estação do metro do Porto, que está aqui, muito bem estruturada, teve uma série de dificuldades, dada a grande variabilidade dos solos residuais do granito do Porto. É uma estrutura com ancoragens, com escoras, estroncas, como dizem os brasileiros, porque era impossível fazer as ancoragens, dada a grande implantação de infraestruturas envolventes. Mas olhem, aquilo que teve que também comandar boa parte desta escavação e de algumas soluções mistas aqui nesta estrutura, foi a existência aqui sim de um importante legado patrimonial românico, não romano, mas românico, que foi necessário levantar, foi decidido reconstruí-lo no museu, no interior da própria estação, hoje em dia é visto por milhares de pessoas e avançou-se com cuidado, sem se perder património. Bom, o reconhecimento preliminar não é sempre necessariamente feito só com as nossas atividades. Há muitas vezes informação existente em prédios colaterais, em outros proprietários, às vezes não nos querem dar, mas a gente pede uma compensação, reconhece o valor das coisas, fala-lhes na segurança que é ter essa informação e pode saber como são os maciços no entorno do nosso empreendimento. Mas também há algumas cidades, alguns municípios, em Portugal, em Lisboa e no Porto, pelo menos, que já têm um bom levantamento em cartas geotécnicas, em cartas geológicas, das quais dou, desculpem este meu bairrismo, o exemplo do Porto, que tem de facto já uma carta geológica geotécnica, que foi advinda de um intenso trabalho no final do século XX, dos anos 90, de recolha de todas as sondagens, poços, ensaios que ficaram disponíveis num trabalho imenso de uma empresa portuguesa de projeto que foi paga, foi contratada pela Câmara para esse efeito, a COBA, que é uma empresa conhecida, e que permitiu chegar a uma série de cartas geotécnicas, de trabalhos de prospecção existentes, de carta de zonamento geotécnico, mas melhor, a uma plataforma que existe no município do Porto, onde se vossas excelências, colegas, participantes e amigos quiserem fazer um levantamento nesta zona, que estão aqui no meu mouse, no meu rato, e não tiver aqui nenhuma informação na carta em detalhe, posso recorrer a essa plataforma, picar ali no ponto e logo me aparece toda a informação à volta que foi recolhida no âmbito desta carta. Tomara que fosse assim nas nossas urbes, não sendo, pois então temos que fazer nós as nossas próprias investigações. E mesmo quando há estas, aquele lugar pode ser particularmente difícil, com grande heterogeneidade, e também temos que perder o nosso tempo e algum do dinheiro que é irrelevante se quisermos pensar nos danos que podemos ter se as nossas fundações forem mal feitas e se as nossas escavações induzirem problemas na envolvente. Olha, este caso é um caso emblemático, sofri com isto. Esta estação da Trindade foi muito bem caracterizada, a sua prospecção foi intensa, e uma das coisas que sempre é recomendável quando se faz a avaliação das condições geotécnicas da envolvência e também do nosso próprio terreno, é olhar para os afloramentos, para os cortes no terreno natural. Vocês, colegas, veem aqui que este corte, é claro que tinha aqui rocha diaclasada, com alguma falha, mas rocha com um grau de alteração muito baixo. Aliás, há aqui este detalhe aqui, dá para ver perfeitamente. Já aqui ao lado há um muro centenário que parece indicar que eventualmente ao lado desta rocha haverá uns filões de material mais alterado. A verdade é que as sondagens realizadas um pouco à frente e um pouco atrás e mais no meio não nos davam a entender que íamos ter esta surpresa quando iniciou a escavação. Ou seja, por baixo deste afloramento rochoso, que vêem, que suporta estes edifícios antigos que aqui estão em cima, havia maciço caulinizado. Eu diria, numa palavra coloquial, papa. É caulino puro, que é típico destes solos residuais de grande inversão, por fruto de sucessivas, digamos, intrusões de magma em zonas já metamorfizadas que alteram, digamos, de uma forma relativamente errática. Se é esse o caso do meu empreendimento, se é essa a minha expectativa, então os cuidados têm que ser redobrados.
Eu já à frente vos darei algumas imagens do essencial em termos de o número de sondagens ideais, etc. Mas nestes casos em particular, então temos que depois engolir em seco e voltar lá e resolver. Foi o que fizemos com estruturas adicionais de contenção. O que era azul indicava determinada condição, nós tínhamos previstas estas pregagens nas zonas rochosas, mas naturalmente tivemos que fazer, antes de continuar a escavação, estacas e uma viga de contraventamento na zona caulinizada para aguentar aquela parede e não afetar os edifícios subjacentes. Também é certo que muitas vezes as nossas estruturas envolventes, estas fotografias são mais uma vez desse livro magnífico brasileiro que recomendo, este reconhecimento preliminar que nós precisamos fazer, muitas vezes é impossível, porque não sabemos se os edifícios que nos ficam na vizinhança estão eles com boa condição estrutural ou aparentemente, mas as estacas não foram bem feitas, ou porque o concreto, o betão não tinha qualidade, ou porque foram feitas sem verificação de integridade e na realidade eram estacas com uma debilidade enorme e qualquer movimento lateral por via de um desconfinamento de uma escavação vizinha poderia pôr em questão a estabilidade do edifício. Vejam que a resistência à flexão destas estacas, nestas condições que vemos aqui, é baixíssima. Pudéramos nós ter informação destas estruturas quando começamos a escavar. Muitas vezes são estacas, mas as estacas não estão em condições, ou não foram feitas bem, ou então, bom, se não sabemos, então as nossas estruturas de contenção, as nossas paredes de contenção, os nossos muros de fixação destas casas vizinhas, destes edifícios, destas ruas, não podem estar sujeitas à nossa intervenção quando vamos escavar, quando vamos fazer alguma atividade de escavação, ou valas, ou o que for. Caracterização e parametrização, reconhecimento geotécnico é um mundo. Eu tenho aqui atrás algumas coisas sobre reconhecimento geotécnico. Sempre gostei muito disso e há congressos todos os anos com milhares e milhares de gente só para falar de ensaios, o que é que os ensaios podemos fazer, que ensaios, há muitos ensaios, muito tipo de abordagem, mas não é preciso ir para todos. Nós temos que poder ver quais são as bases do nosso reconhecimento e onde é que podemos depois melhorar, se necessário, como vos falei nos edifícios de Santos, ou noutras condições em que não dava com as sondagens, não víamos com as sondagens e avançamos para um mais detalhado. Ninguém está a pedir para fazer ensaios complexos em obras de edifícios correntes. Não, mas temos que fazer o mínimo. E o reconhecimento passa por isso. Definição litoestratigráfica e hidrogeológica dos maciços. Palavra complicada, hidrogeológica. Bom, pelo menos saber onde é que está o nível freático. Se é um nível freático, um nível de água estacionário, se é um nível freático que oscila sazonalmente, até porque nós normalmente precisamos de saber onde é que ele anda para não haver inundação das nossas caves, não é? E muitas vezes precisamos saber precisamente qual é, se usamos bombas para manter drenadas as nossas caves, precisamos saber qual é o caudal e, portanto, também precisamos de estimar os níveis máximos e mínimos desses níveis freáticos. Já agora há permeabilidade esperada nesse terreno. E, de facto, são particularmente as rochas alteradas, os aterros de fracas características, que normalmente nos dão dor de cabeça e nos exigem um bocadinho mais de detalhe. Para quê? Bom, mais um caso, de muitos, escolhi, como vos disse, só 3 ou 4 hoje. Estas casas estavam construídas já há uns anos largos, tinham sido construídas com fundações diretas, tinham caves, tem uma cave de aparcamento, mais profundas, a este nível aqui, e a outra nem se vê lá atrás, foram fundadas em sapatas. Verificou-se a posteriori, depois da revisão do projeto, que as sapatas eram competentes, porque encaixavam neste maciço de xisto bastante compacto, embora tivesse uma série de fraturas não avaliadas para o efeito das fundações, porque o maciço era um maciço com uma inclinação pequena, que vinha daqui até ao meu lado, onde eu estou, onde os colegas estão, e, portanto, o confinamento destas sapatas tinha um maciço competente, com
grande resistência, com uma recuperação nas sondagens irrelevante, com RQDs significativos, aquele índice das rochas, não vou para aqui detalhar, não interessa. Só que, depois de estarem uns anos em boa condição, em bom funcionamento, alguém decidiu fazer uma escavação sem perceber que esse maciço que ia escavar, sem esse cuidado, tinha uma série de fraturas e diaclases, e uma família de diaclases particularmente desfavorável, que se ficasse desconfinado naturalmente, iam dançar, como se diz cá em Portugal, iam ceder e com isso iam carrear os edifícios parcialmente. Foi sorte a estas pessoas quando isto aconteceu, que os danos imediatos foram nestes patamares que veem aqui, que era o logrador, onde eles tinham facilidades como o churrasco e as pequenas serventias de lavandaria, etc., coisas pequenas, e não estavam particularmente ligadas, não tinham ligação estrutural ao resto do edifício, e caíram estes, e eles ficaram, graças a Deus, lá em cima pendurados. E depois foi um processo longo, tremendo, que não vale a pena descrever, numa cidade aqui do norte do país, e queria chamar-vos a atenção que aqui as fundações até eram competentes para as circunstâncias do empreendimento, quando foi feito e como foi feito, deixaram de ser competentes se alguém que faz uma escavação colateral a esse edifício desconfina o maciço e põe em jogo o confinamento das próprias estruturas de fundação que não foram pensadas para suster maciços confinados. Esta estrutura exigia naturalmente uma estrutura de retenção, contenção, um muro de arrimo, com ancoragens ou algo que o tornasse firme a qualquer deslocamento destas massas que aqui vemos. Veem aqui a desgraça, são imensas fotografias, mas dá para perceber o que aconteceu. Ora, aqui vamos passar um minutinho mais longo, porque é importante. Nós decidimos, nestas versões das nossas recomendações, que acabam por ser ajudas aos colegas que operam nestas questões, uns diagramas, que são diagramas, aliás, baseados numa especificação técnica neozelandesa, com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos bastante com eles, e eles avançaram muito nestas áreas por causa da sua sismicidade, não é? Têm imensos terremotos. Então estas recomendações para projeto geotécnico são hoje em dia bastante cuidadas neste país de matriz anglo-saxónica, portanto bastante organizado. E adaptamos os fluxogramas para as nossas condições, tentando pôr pelo menos os mais significativos que poderiam ajudar ao nosso pensamento. E eu aconselharia a quem entrar nas recomendações que visse isto com algum cuidado, uma interatividade e adaptasse sempre isto a cada caso quando tem dúvidas sobre as ações que deve tomar. Em relação aos projetos de pequenas dimensões, o Sr. Bastonário falava naturalmente naquelas nossas casas de fundação rasa ou fundação superficial e outros afins. Eu diria que as preocupações devem existir, particularmente se for a nossa casa, não é? Se for a nossa casa, eu dou o testemunho quando a fiz, fez pelo menos para lá uns penetrómetros para saber se tinha algumas heterogeneidades no terreno. Bom, não vou particularizar. Mas, enfim, nesses pelo menos eu recomendaria a seguir este processo. Nós temos aqui uma definição dos requisitos do nosso projeto, aquilo que eu idealizei com um colega arquiteto, a condução de estudos de gabinete, percebendo se há aqui uma zona mais pesada da casa, outra zona menos pesada, se é preciso aqui juntas de deformação, se o terreno for homogéneo, naturalmente, e para isso, se o terreno for homogéneo, é necessário perceber se há alguma debilidade aqui e acolá de um solo caulinizado, como mostrei, e por isso o estudo de gabinete elabora pelo menos uns princípios básicos. Epá, aqui na zona mais pesada vamos ver se aprofundamos um bocadinho as fundações para que haja uma sustentação maior, mas ainda assim tenho dúvidas de haver um solo particularmente caulinizado, falei do caulino, então vamos com base nas informações disponíveis planear e executar. Isso é uma pequena prospeçãozinha, às vezes é só uns penetrómetros dinâmicos, coisa pouca, nos pontos previstos para as nossas sapatas, os penetrómetros dinâmicos permitem logo ver também se a água tem maior profundidade do que eu esperava para a minha cava, etc. Otimiza-se o modelo geotécnico conceitual e investiga-se
dá-se uma aprendizagem das tensões que esperam em cada uma daquelas bases estruturais, faço uma avaliação e avanço. Basicamente, finalizo a elaboração do modelo geotécnico, simples, muito simples, inicio a analisar em detalhe o projeto de estruturas, para podermos então termos umas sapatas com umas dimensões certas, umas contenções, se há ali uma zona de escavação para colocar a minha adega de vinho, não é? Dentro do terreno, é bom que tenha ali uma contençãozinha, não vá o caulino cair, etc. Mas estes são os nossos principais móveis, digamos, o móbilis, a nossa motivação destas recomendações, porque são as que mais dominam os problemas de que vos mostrei alguns nas nossas urbes, e não só, e são os projetos de média e grande dimensão, os tais de categoria geotécnica 2 de que falámos há pouco. Eu diria que há 3 fases, há um reconhecimento prévio, há uma prospecção ou reconhecimentos cobertos pelas especificações, nós devemos sempre seguir as especificações que temos às mãos. Esta é uma das especificaçõezinhas, embora não tenha intuito de lei, nós não podemos fazer lei, fazemos jurisprudência, não é? E, portanto, a jurisprudência já foi atida em tribunal em Portugal, porque as recomendações são públicas, são acessíveis, e se as mesmas são disponíveis aos operadores de engenharia, devem fazer parte das suas preocupações, junto com, naturalmente, a lei. E a lei apela para o reconhecimento. A lei apela para o reconhecimento da especialidade. Portanto, tendo em conta isto, o nível 2 será um bocadinho ir de encontro a estas formulações ou estas recomendações. E, finalmente, na terceira fase, é a verificação final do risco, do modelo e do projeto adequado. Vamos lá por partes. Se a primeira é do projeto do cliente, posso ser eu, o dono da casa, o dono do edifício, pode ser um dono de obra que chama um projetista, pode ser dele mesmo ou do projetista a assunção desta necessidade. E aí vem o consultor. Nós distinguimos aqui o consultor, que seria, digamos, o consultor geotécnico. Às vezes é um colega de engenharia de estruturas, mas que tem clara experiência na área da geotecnia, já tem, digamos, uma especialização nesta área. Muitas vezes é um colega de engenharia civil com uma matriz específica de geotecnia, já trabalhou 5 ou 6 ou 10 anos em geotecnia. Um consultor, uma pessoa com alguma sensibilidade ao comportamento dos terrenos. E são muitos os que existem nos nossos mercados. É preciso chamá-los a colaborar. E às vezes colabora-se com uma mera opinião e pouco mais. Mas é bom que se entenda isto, o que é o consultor neste âmbito. E este consultor vai tomar um processo juntamente com o cliente ou o projetista de estruturas, basicamente, e vai eventualmente ainda falar à empresa de reconhecimento, se ele próprio não tiver todo o enquadramento. Uma empresa de reconhecimento aqui é qualquer empresa que faz ensaios, sondagens. Eu tenho esta preocupação, tenho dúvidas, olha, é fácil fazer aqui alguma sondagem, não haverá uma alternativa àquele terreno, e esta imediata interação com a empresa descansa o próprio consultor, muitas vezes ele sabe quem são, basta um telefonema ou uma conversa. Depois na fase 2 já é o do reconhecimento que vai ser feito na sequência desta primeira conversa das necessidades ao projeto. Nesta fase 2 faz-se quase todo o fecho de ciclo, no sentido de que eu já fiz a primeira avaliação, eu percebi o que tinha que fazer, eu vou executar esse reconhecimento e vou dar ao projeto. E, em princípio, depois desta interação, o projeto já está habilitado a saber o que tem que fazer em termos de fundações, de sapatas, de tensões de contacto, ou se tem que, em alternativa, ter estacas aqui e acolá, sabe se pode ou não drenar a cave, porque os níveis freáticos estão mais altos ou mais baixos, sabe se na escavação para um aprofundamento da nossa estrutura terá que ter em conta os edifícios ou os envolventes e particularmente já tem uma coisa na mente que é clara. Estes solos que eu sondei aqui para o meu edifício, provavelmente têm aqui alguns particularmente compressíveis, têm algumas preocupações e provavelmente eles têm expressão aqui ao lado. Eles existem por baixo daqueles edifícios. E por isso
podem ter que voltar atrás, procurar informação junto dos colaterais, porque se não a tiverem, têm que reformular o projeto para que na escavação e contenção periférica esta tenha que garantir que mesmo nas condições mais adversas que os nossos terrenos que ali estão têm, eu vou ter que ter contenções laterais, estruturas de contenção lateral que não permitam que aquela fundação fraca daquele edifício, viram aquele de Vila Nova de Gaia que eu vos mostrei, possa dançar. A segunda fase é isto. E finalmente, depois de o projeto em mãos, depois de avaliadas quase todas as informações, ainda é possível reavaliar o risco se no decurso de atividade, do início da atividade de construção, houver ainda surpresas e aí tem que se ainda reencontrar o modelo para o projeto definitivo. Isto acontece às vezes, mais vezes do que poderíamos esperar, quando não conseguimos fazer tudo o que era razoável ou não quisermos. Bom, portanto, estes diagramas são um bocadinho para mastigar, para os colegas olharem isto de uma forma, digamos, como é que eu posso adaptar a minha situação a estas setas todas que aqui estão. Por exemplo, neste primeiro temos aqui o cliente, já o identifiquei, o consultor, portanto, é o mais geotécnico, aquele que tem mais sensibilidade para estas questões de terrenos ou de estruturas de geotécnicas. O empreiteiro, entenda-se, é aquele que vai fazer o reconhecimento. É um empreiteiro, é uma empresa, pronto. E nesta fase, como vos digo, no fundo, definem-se os requisitos, as conduções de estudo do gabinete, o consultor dá um relatóriozinho preliminar e dá uma avaliação de risco àquele projeto e diz assim, olha, pá, isto para ser feito tem este risco, o melhor é complementarmos com esta prospeção, porque não tenho em mãos toda a informação necessária para essa estrutura. Fazem-se as revisões, o cliente em princípio diz sim e avança-se então para a segunda fase, que é basicamente a fase principal, aquela que comentava, que é o procedimento é compatível com a empresa, ela pode fazer as sondagens todas que queria ou que deve fazer, os ensaios in situ, os ensaios de bombagem, no caso de querer saber as permeabilidades daquelas bombas que vão depois viver durante 50 anos a drenar aquela água. Há um aconselhamento, o consultor normalmente ou tem um amigo do empreiteiro que confia e sabe que ele vai fazer bem, ou ele próprio supervisiona a prospecção e o reconhecimento. Há uma reavaliação de risco, ver se é necessário fazer mais, se não, desenvolvem-se os finalmente dessa prospecção e vai-se de novo ao cliente e o cliente diz, opá, está bem, eu tenho uma solução nova para isso, ou não, é suficiente, a estrutura está dimensionada para essas condições. Na revisão, pode ainda surgir do reconhecimento ao projeto aquilo que vos dizia, que é, em caso extremo, na fase 3, há uma inicialização do processo, verifica-se que no relatório interpretativo o modelo geotécnico anterior não era conveniente, tem que ser atualizado, descobriu-se umas minas, descobriu-se uma galeria, daquilo que vos mostrei. Era eventualmente necessário voltar ao projeto e ali fazer uma contenção específica, ou então, onde estava uma sapata de uma caixa de escadas, é preciso fazer uma série de estacas, porque ninguém vai minar ou desminar aquela zona onde passa a água que alimenta um curso natural, etc. Portanto, este esquema foi elaborado com algum cuidado pela casa-mãe, foram os neozelandeses nas suas especificações gerais e adaptado com muito carinho por nós, por mim, e pelos colegas Fernando Ferreira e o colega, agora falhei o nome, da Cova, que já me lembrarei. Rui Freitas. Rui Freitas, obrigado. Isto de falar demais a gente cansa e depois, desculpem. Rui Freitas. Já agora, Viana, pergunto quanto tempo é que falta para acabar? Nós estamos com 25 minutos, certo? Não, mais. Não, o meu cronómetro 25 minutos. Não, estamos com mais. No meu cronómetro. Quanto tempo é que falta? Bom, falta um bocadinho, portanto eu vou avançar. Então, eu estava a prever 35 minutos, que não é? agradecia que acelerasse. 35 minutos.
Okay. Então não vou detalhar muito a questão da prospecção geotécnica, porque ela existe e é profícua. Depois temos nós as prospecções diretas, são as simples, provavelmente pós-categoria tipo 1. A mais corrente é a semidireta, ou seja, eu vou com sondagens ou com máquinas um bocadinho mais compostas para, em profundidade, realizar sondagens, rotação em rocha, percussão, instalação de piezómetros importantes quando queremos saber o nível da água, ou eventualmente alguns ensaios in situ, dos quais nós conhecemos bem o SPT, que é um ensaio simples, é razoável para solos que não muito moles ou não muito soltos, pelas razões que já vos falei, mas também não dá para solos com cascalho, ou com pedras, ou com rochas, porque o SPT não penetra. E, portanto, não vale a pena falar em negas quando o SPT bate em rocha, não é? E, portanto, existem outros ensaios que podem ser chamados para nas sondagens realizar e tirarmos dúvidas. Por exemplo, há ensaios muito interessantes que são os pressiómetros. Quando nós temos rochas ou solos residuais não penetráveis, podemos realizar, vou mostrar rapidamente aí à frente o que é um pressiométrico. Bom, mas depois há as indiretas de que vos falei, que são aquelas de resistividade, geofísicas, que sem ter que fazer sondagens, sem ter que fazer intrusão dentro do terreno, permitem-nos com leques sísmicos ou geofísicos ou geoelétricos reconhecer pelo menos os horizontes em profundidade sem ter o detalhamento. Vamos lá. E por isso, porque o móvel não é mostrar o que é prospecção geotécnica, existem estes meios semidiretos, como falei, os SPTs, os CPTs, os ensaios percursivos. Há pouco falava dos ensaios de pressiómetros dinâmicos, não é? De penetrómetros dinâmicos. São estes, máquinas muito pequenas, que não são de facto os melhores, porque as correlações são muito locais, são semi-empíricas. Melhores são estes ensaios que têm muitos anos de correlações, que dão quase tudo o que é parâmetro para as nossas obras mais complexas, mas servem para uma confirmação. Isto é detalhado nas nossas especificações. A prospeção indireta geofísica é esta que nos dá estes leques sísmicos e nos permite reconhecer o terreno. Naturalmente que este ensaio pressiométrico que vos falei é aquele a que nós recorremos se necessário, por não podermos fazer nenhum dos outros, e é muito potente porque permite determinar com facilidade as tensões limites das sapatas, permite reconhecer os módulos de deformabilidade, portanto aqueles que nós usamos para as nossas molinhas, os nossos modelos estruturais. Sim, porque a gente usa modelos estruturais com molinhas, mas não sabemos qual é o módulo de deformabilidade da molinha, não é? Quando a gente fala com um colega de estruturas, surge depois esta questão. E nas estacas igualmente, não é? E estes ensaios pressiométricos têm esta grande valência. Não se fazem todos os dias. Claro que o número e os procedimentos mínimos de reconhecimento geotécnico, que nós discutimos muito nestas recomendações, dependem disto. Se nós temos um maciço de alteração de granito com esta variabilidade, como este perfil de uma das nossas estações, não é o mesmo que ter um maciço estratificado de areia e argila com esta homogeneidade. Praticamente, eu sabendo as tensões de contacto destas sapatas, eu posso deferir os assentamentos diferenciais com molinhas mais ou menos associadas à dimensão da sapata. Para um estruturalista isto é magnífico, mas para um estruturalista que encontra uma diversidade destas, quando vai colocar a sua estrutura numa diversidade destas, as sapatas que aqui estão condicionadas nas suas molinhas, nas suas deformabilidades, na sua capacidade de carga, de uma forma errática. E nessa altura precisam de ter quase sapata por sapata a informação daquele maciço. Bom, é por isso que nós, adaptando algumas formulações anteriores, nomeadamente uma especificação antiga do LUNEC, procuramos orientar um bocadinho na recomendação das quantidades mínimas de sondagens necessárias. E aqui têm os colegas algumas áreas de construção, a recomendação mínima de furos de sondagem ou associadas e alguns ensaios por defeito o SPT ou quando o SPT não é conseguido, um dos ensaios de que vos falei. E depois isto é detalhado ao longo
das recomendações e particularmente ao longo desta minha apresentação. Eu procurei ilustrar, por exemplo, nesta área grande de implantação de uma unidade industrial logística em Mindelo, aqui perto do Porto, como é natural que se peça de 20 a 40 metros, com tantos pilares e tanta heterogeneidade, quando ainda por cima esta unidade industrial logística era para ser dimensionada com o melhoramento do terreno por colunas de brita, é natural que se tenha que fazer algumas sondagens de 20 ou 40 metros para que a grelha possa representar com alguma representatividade todos estes pilares que são imensos, não é? Portanto, não são valores de 100 metros que iam resolver este tipo estrutural. Portanto, é uma prova de que estas distâncias, estes espaçamentos, são substanciados na experiência. Na profundidade dos elementos de fundação. A fundação não envolve só o terreno imediatamente contíguo à base de uma sapata. Não, ela aborda em profundidade um conjunto de estratos de terreno que deve ser caracterizado. Não se pode deixar de caracterizar as fundações pelo menos 2 ou 3 ou 4 vezes, e estes são os valores claramente fundamentados na deformação em profundidade destas unidades, para saber se por baixo não há um material menos competente, como pode acontecer. E se uma sapata tiver 3 metros de lado menor, pois essa sapata, que por acaso até é corrida, porque é de uma parede, essa sapata pode ter envolvência até 12 metros, e os assentamentos serem significativos até 12 metros. Ora, isto tem que ser sondado, isto tem que ter sondagens, SPTs, CPTs, para saber como posso dimensionar as minhas molinhas para este efeito. E quando os ensolaramentos gerais são desta dimensão, ou os estratos compressíveis estão a envolver as fundações de grandes desenvolvimentos, como este edifício no Rio de Janeiro, numa plataforma logística na Barra, em solos moles, ou esta autoestrada em Portugal, ou estes portos construídos sobre maciços compressíveis no meio da Baía de Tóquio, estes têm que ser determinadas em profundidade e em pontos de prospecção com malhas largas, mas nunca superiores a 100 ou 200 metros. E é estes detalhes que nós fazemos nestas recomendações, para que nós não inventemos, não saiamos fora daquilo que é normal e razoável. Quando a gente dimensiona uma estaca e pressupõe um diâmetro de uma estaca já no cálculo estrutural, e isso advém das tensões de serviço do próprio concreto, o betão. E se sabemos o seu diâmetro, reconhecemos que podemos ter que levar a estaca a X metros de profundidade. Numa primeira análise, etapa 1 do nosso projeto, temos sempre que confirmar pelo menos 5 vezes abaixo do diâmetro da estaca, porque sabemos que os bulbos que incorporam a deformação e, portanto, a resistência dos assentamentos da estaca podem atingir esses horizontes. Portanto, não podemos ficar aquém disto. E depois há um sem número de pequenas observações que eu faço ao longo do texto, interpretando da melhor maneira as nossas recomendações, onde procuro dar a profundidade razoável para se basear as nossas atitudes, os nossos projetos em edifícios altos, em estruturas de grande área, em estruturas lineares e em pontes, pilhas, fundações de máquinas, pilhas de rejeito, por exemplo, barragens, represas de açudes, etc. Estas profundidades nós decidimos esquematizá-las nestas recomendações. Foi uma das inovações que fizemos. Eu, o Fernando e o Freitas, muito baseado em alguns esquemas que vimos noutras apresentações, e com isto ajudaram um bocadinho as decisões. Elas devem ser selecionadas em função das profundidades que achamos que podem influenciar cada tipologia, que não só fundações clássicas como as que vamos falar ou que viemos a falar. São vários os tipos de estruturas que identificamos e dessas vou então seguir para estruturas de grande altura e projetos de engenharia civil em que deve ser aplicado o valor mínimo das seguintes condições. Ou seja, não há que não ter reconhecimento geotécnico de terrenos menores do que 6 metros abaixo da cota de fundação, seja qual for, e em princípio sempre superior a 3 vezes o seu lado mínimo.
Eu lembro daqueles 2 a 4 vezes de que falei anteriormente. 4 é mais para sapata corrida ou carregamentos corridos e 2 para sapatas quadradas. Vamos pôr pelo menos este valor redondo. É certo que também temos muitas vezes fundações com ensoleiramento e estruturas com elementos de fundação cujos efeitos em camada mais profundas são sobrepostos, pois nesse caso é indispensável que o reconhecimento seja feito sempre abaixo de cada uma dessas estruturas, de 1,5 vezes a dimensão mínima de fundação de cada uma dessas estruturas. Também em terraplenos que são envolvidos nas nossas obras também para fazer o acesso às plataformas. Não há por que não fazer também reconhecimento, pelo menos, até pus aqui umas análises numéricas que eu próprio fiz ao longo destas investigações, que andei sempre com os jovens a fazer, como é importante identificar até profundidades da ordem de 0,8 da altura máxima do aterro, do terrapleno, que seja ele qual for, 1,2 vezes essa altura, para que não haja surpresas sobre estabilidade e deformabilidade. E 6 metros é o valor mínimo. Nas escavações, nos cortes, mais um modelo numérico destes que nós andamos para aí a fazer. Para cortes também recomendações desta ordem de grandeza. São indicações que, digamos, que explicitam aquilo que estava anteriormente de forma mais textual. Também para estruturas lineares, e voltando às mesmas, se temos estradas ou aeroportos ou aeródromos e temos a plataforma em uma certa determinada fundação, bom, pelo menos 2 metros abaixo do nível do apoio tem que ser reconhecido e circunstancialmente maior se houver maior deformabilidade. Nas valas e tubos ou condutas, recomendo aliás vivamente que os colegas sigam as 2 próximas sessões da nossa especialização, das quais a terceira é sobre valas. Valas. É uma obra menor para muita gente, é uma obra responsável por muitas mortes. E o reconhecimento de quais são os solos que ficam por baixo destas valas. Muitas vezes as valas tombam por si mesmo, mas muitas vezes tombam por falta de capacidade do apoio inferior da vala. Ou seja, por uplifting, por levantamento. É preciso avaliar as características desses terrenos. E também quando fazemos pequenos túneis ou cavernas, e temos eventuais interferências em estruturas superficiais ou à própria superfície, é necessário fazer o reconhecimento dos terrenos abaixo, não só acima, porque os abaixo também podem ter problemas de instabilidade. Nas escavações já falámos muito, estão aqui algumas matrizes claras de que não podemos de referir sobre onde é que as superfícies devem ser, onde é que os reconhecimentos devem ser feitos, particularmente onde as piezometrias e os níveis freáticos estão abaixo da base da escavação e podem ser nocivos para, mais uma vez, para o levantamento das bases de escavação. Estou a apressar um bocadinho mais, porque isto é uma coisa que se lê facilmente na recomendação, estes parâmetros são bases de trabalho. Este é outro tipo de escavação, onde a superfície piezométrica e os níveis freáticos estão acima da base da escavação, no anterior era abaixo da base. As nossas recomendações levam a estas profundidades mínimas de prospeção. E aqui também algumas estruturas particulares, como retenções de água, ou paredes de corte de água. Por exemplo, aqui nas paredes de corte de água, o cuidado de pelo menos abaixo da superfície do estrato impermeável, a partir do nível freático, tínhamos um reconhecimento de pelo menos 2 metros para não haver nenhuma surpresa. E finalmente das estacas já falamos, aquele reconhecimento de que não é só a estaca em si mesmo que deve ser estudada em profundidade, mas também do maciço envolvente, que muitas vezes em grupo de estacas é o que condiciona os boldos de tensão em profundidade. Bom, eu estou a acabar e acabo com meia dúzia de chamadas de atenção, dentro do meu plano dos 35 minutos. A responsabilidade da prospeção é do projetista da obra, é da sua responsabilidade. A interdependência entre os projetos de estrutura e das características do terreno é indispensável. Portanto, um e outro, ou os dois, um assumindo, mas com o conselho de outro, é dele a responsabilidade. O relatório geotécnico que advém destas caracterizações, os resultados têm que ser contextuados claramente no relatório. E por isso chamei aqui também à nossa conversa que
este relatório deve incluir o objetivo, o âmbito, já falámos do âmbito de todos os nossos caminhos, que tem que haver uma breve descrição da obra para que se destine a este relatório geotécnico, os procedimentos utilizados, escamoteá-los, identificá-los, para que não haja dúvida de que foram feitos. Tipos de equipamentos de campo utilizados, é bom entendê-los, se foram os mais até adequados ou não, o reconhecimento geral de toda a área de implantação da obra, passei muito tempo a falar nisto, não é? A envolvência e também, finalmente, o que recomenda na sequência. História e geologia do local, informação sobre a sismicidade da área, em Portugal é muito importante. No Brasil agora fala-se muito de sismicidade, pelas razões que todos sabemos, não é? Mapa de quantidades dos trabalhos de campo de laboratório, informação sobre as flutuações do nível freático. Falei de tudo isto, mas está aqui bem organizado na nossa recomendação. Compilação dos registros de sondagens, incluindo fotografias de amostras do terreno, apresentação em anexo dos resultados dos ensaios laboratoriais e de campo, e finalmente a apresentação em forma de tabelas e gráficos dos resultados, a determinação em profundidade dos níveis, já falamos, perfis interpretativos, são muito importantes, perfis, os cortes geológicos geotécnicos, mais geotécnicos geológicos, muitas vezes é os parâmetros que nós queremos e não tanto a classe geológica, particularmente os parâmetros de formabilidade e de resistência, e finalmente comentários relativos a singularidades, já falámos, e uma gama de valores geotécnicos. O relatório geotécnico não é o projeto, mas dá isto como base. Eu insisto, o consultor geotécnico está em ligação com o projetista, ele próprio teve este crivo para depois o projetista, que sabe de estruturas, saber interpretar em paramétricos. Bom, e com isto me acabo o terceiro ou quarto caso, bem recente, de um evidente descuido, de uma escavação numa cidade no norte de Portugal, com edifícios não patrimoniais, ou antes, não relevantes em termos de património atual, eram edifícios competentes, tem até aqui um belíssimo restaurante que tive o gosto de lá almoçar, magnífico, com habitações seguras, mas o mais grave, ainda mais grave, edifícios que vêm aqui, isto são só muralhas romanas. E esta escavação foi pensada, foi, digamos, integrada por quem a dimensionou para funcionar em condição definitiva. Após a execução da escavação, por obra e divina graça do Espírito Santo, me perdoem esta vontade, os terrenos iam se manter competentes, estáveis, sem qualquer movimento, estava ali um muro bem duro, bem grande, ia ser contido pelas lajes deste empreendimento comercial, mas até lá era preciso escavar. E foi nessa escavação e com esta escavação que desmoronaram boa parte dos edifícios, perderam-se alguns até, este não é propriamente românico, mas outros estão em risco, porque não se pensou no funcionamento provisório da situação que se cria perante uma escavação, no funcionamento provisório, contextual, temporal desses edifícios que contavam com o terreno que lá estava e deixou de estar. Isto é a base da próxima sessão da nossa especialização, que está noticiada, e que tem como base sempre este reconhecimento dos terrenos e das fundações envolventes para podermos trabalhar em segurança. Bom, eu espero ter sido útil, estou disponível para qualquer questão e passo a palavra ao meu colega e amigo Mateus de Brito, pois agradecendo-lhe a paciência dos meus... Bom, um bocadinho mais de tempo. Ultrapassei em 5 minutos. As minhas desculpas. Ok, então eu agradeço já ao colega Viana da Fonseca a sua excelente apresentação. Acho que estamos a voltar, exatamente. E acho que deu uma ideia muito clara da complexidade dos materiais com que os geotécnicos trabalham, devido fundamentalmente à sua grande variabilidade, heterogeneidade e, por vezes, anisotropia. Isso foi bem apresentado e foi bem salientado aqui na apresentação do Viana da Fonseca e, em consequência, ficou bem evidenciada a importância do
dos reconhecimentos geológicos geotécnicos, que de facto são imprescindíveis para que seja possível definir e projetar obras em condições de segurança com a limitação dos riscos, que também foi um aspecto que foi bem salientado, que cada vez mais nós temos que ter em conta os riscos que as obras que estamos a projetar representam, quer para elas próprias, para a sua execução, nomeadamente as escavações e contenções, quer no meio envolvente, não é? Onde se inserem. E, portanto, temos também que ter em conta as consequências e os custos que podem daí advir. No fundo, isto são as bases de uma análise de risco que o Viana também acabou por salientar. Ora, dado, digamos, o adiantado da hora, eu passava já às questões que foram colocadas. Eu tenho aqui uma primeira questão, estou a ter acesso a uma dessas questões e já tenho aqui, penso eu, mais outra questão. Portanto, eu passaria à primeira questão do colega Pedro Almeida, que diz, eu vou ser rápido, no caso de termos uma ponte sobre uma ribeira estreita, junto ao mar, ou seja, junto à foz, em que o solo é arenoso, o nível freático é muito próximo da superfície. Não sabendo da profundidade do solo rochoso, o ensolaramento geral é uma solução que se pode optar, ou as estacas são sem dúvida a melhor solução. Gostaria que caso tenham algum exemplo, tenham usado o ensolaramento geral e que não tenha dado problemas. Bom, eu vou responder a esta questão para que o Viana da Fonseca possa descansar um pouco, mas ele depois pode completar. Eu penso que esta apresentação e o manual que poderão consultar a qualquer momento penso eu que responde cabalmente a esta questão que está a ser posta. Ou seja, é preciso fazer um reconhecimento geotécnico. Porquê? É preciso saber, de facto, os materiais, os terrenos que temos presentes. O facto de termos uma areia, isso não é suficiente para responder às questões. É preciso saber as características dessa areia, o seu estado de complexidade, etc. Porque isso é importante na determinação depois da sua capacidade de carga e na sua deformabilidade. E, por outro lado, também é preciso saber a profundidade do substrato, ou das formações com maior resistência e como é que, no fundo, o terreno melhora em profundidade. Portanto, a primeira coisa a fazer para poder responder a esta questão, eu não consigo responder a esta questão, e penso que o Viana também não, porque o terreno não está caracterizado. Nós não sabemos, de facto, o perfil geológico. Portanto, a primeira questão a atacar é definir um programa de reconhecimento geotécnico, tendo em conta as dimensões, enfim, tudo aquilo que foi aqui definido e que é um bom guia, e só depois de fazer esse reconhecimento geotécnico, da interpretação, então nós poderemos definir a solução mais adequada. É evidente que o ensolaramento geral pode ser uma boa solução, mas é preciso que as areias tenham determinadas características de resistência e que a deformabilidade também seja controlada, dado que o ensolaramento geral, como foi aqui referido, tem um bolo de pressão, portanto é importante saber até que profundidade é que vão as areias, porque o bolo de pressão do ensolaramento geral é muito grande e daí, cá está, a necessidade de reconhecer até uma profundidade de 1,5 vezes a menor largura desse reconhecimento. Provavelmente a essa profundidade já teremos um material muito melhor ou um substrato rochoso que determinarão talvez uma solução por estacas. Ora, são, digamos, este tipo de raciocínio que nós temos que seguir quando fazemos um projeto de uma fundação. Portanto, passava a palavra ao Viana se ele quiser acrescentar mais alguma coisa. Desculpem. Obrigado, eu não tenho muito para acrescentar. Claro que gosto sempre de dizer mais qualquer coisa. Eu não conheço o projeto, portanto, teríamos que ver o enquadramento do projeto em termos de planta e se as próprias areias, que não conhecemos, elas próprias não teriam um desenvolvimento heterogéneo em termos de perfil geológico, que elas mesmo sendo competentes, pudessem induzir problemas de assentamentos diferenciais. Portanto, não é só o facto de termos uma areia de 20 metros ou 30 metros, que é muito compacta, mas se tivermos 20 ou 30 metros e 50 metros mais à frente, isto em si mesmo já era um problema. E depois, não queria deixar de referir o seguinte, colega,
nada se pode equacionar diretamente se não pensarmos no ambiente, digamos, local, regional. Por exemplo, se for uma condição ou uma situação de uma zona sísmica, o problema da areia imediatamente equaciona o problema. Que se constrói em zonas sísmicas em areias, com certeza que sim, mas lá está, mais uma vez, na abordagem ao reconhecimento, teve que vir o projetista com as condições da sua estrutura e também com o reconhecimento de que há especificidades em relação àquela areia. Pode ser de facto a melhor solução, até porque as estacas em areias, em condições sísmicas, podiam ser, no cálculo, no modelo geotécnico e estrutural, serem inconvenientes. E é esse o princípio do nosso raciocínio, é projeto, consultor, reconhecimento, volta ao projeto, refaz as contas, até que se encontra a solução economicamente mais válida, porque também é disso que nós queremos deixar aqui a mensagem, é importante que seja boa e económica. Obrigado. Ok. Passamos então a mais uma questão que nos é posta. Diz aqui o nosso colega que, enquanto projetista, tem imensa dificuldade em conseguir um estudo geotécnico em projetos de edifícios de pequena e média dimensão, perdendo muitos trabalhos devido a essa exigência. Muitos colegas não são exigentes nesse sentido e os promotores e arquitetos escolhem projetistas que não impõem essa exigência. Não seria a altura de legislar a exigência de um estudo geotécnico obrigatório? Ora, muito bem, eu posso também começar. É evidente que eu percebo a questão deste colega. De facto, na realidade, ainda há muitos projetos de edifícios de pequena e média dimensão, edifícios de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, em que nos projetos não se faz qualquer referência ao tipo de terreno presente na fundação do edifício e se adotam tensões, enfim, que vêm do antigamente, para o dimensionamento das sapatas de 2 kg por centímetro quadrado, não é? Portanto, 0,2 MPa. E todo o projeto é feito nesta base, de uma tensão admissível de 2 kg por centímetro quadrado. Isto já está muito ultrapassado, mas ainda é muito corrente. Portanto, isto tem que deixar de ser feito assim, quer dizer, é de facto necessário fazer um reconhecimento geotécnico. Não quer dizer que em determinados locais basta apenas fazer uma observação geotécnica, um reconhecimento de superfície ou a realização de alguns poços sem serem muito profundos, em terrenos com características adequadas. Mas, em alguns casos, é preciso mesmo fazer uma prospecção que permita identificar as características dos terrenos em profundidade. Portanto, de hoje em dia, e é no fundo nesse sentido que nós também temos vindo a trabalhar há mais de 20 anos ou 25 anos, que atuamos junto dos municípios. Nós, quando fizemos as primeiras recomendações na área da geotecnia, enviámos essas recomendações para todos os municípios do país. Fizemos ações em várias cidades do país e agora, com esta revisão, a ideia é exatamente continuar este processo de divulgação, porque nós temos que ser cada vez mais exigentes. E, de facto, felizmente, já há câmaras, como a Câmara Municipal de Lisboa, que tem um regulamento que é conhecido, os colegas que trabalham em Lisboa, que é o REMOEL, e tem um departamento que é bastante exigente no que diz respeito à necessidade de justificação das soluções, tendo em conta as características geotécnicas do terreno. E, inclusivamente, impõe a realização de trabalhos de prospecção. Portanto, os projetistas têm que justificar porque é que tomaram determinadas decisões, enfim, nomeadamente relativamente às tensões de fundação, mas nos meus projetos de escavação e contenção periférica, como é que determinaram as características que utilizaram no projeto e, inclusivamente, as condições hidrogeológicas. Portanto, não ficamos apenas com as condições geológicas e com a caracterização geotécnica, mas também uma grande exigência relativamente à variabilidade ou
digamos, à posição e às variações possíveis do nível freático. Portanto, o que é preciso é que em todo o país as câmaras também possam seguir, e tem o exemplo do Remoel, que é um bom exemplo, possam seguir a mesma filosofia que está a ser seguida na Câmara Municipal de Lisboa. Eu penso que hoje, nos projetos que são entregues na Câmara Municipal de Lisboa, não há nenhum que não tenha os comentários pertinentes desta área das fundações e das contenções, etc. E, portanto, isso já não acontece em Lisboa. Essa forma que o colega diz que, enfim, e é verdade, eu reconheço isso, eu já vi, de facto, muitos projetos em que, efetivamente, não há o mínimo cuidado na caracterização geotécnica, conhecimento geotécnico, e em que põe em risco não só os próprios projetistas, como os donos das obras, e que vai levantar problemas depois durante a construção, e é durante essa construção que muitas vezes tem que se andar a fazer soluções de compromisso e soluções um bocado remediadas. E, portanto, eu penso que é evidente, não existe legislação, mas existe, por exemplo, o Eurocódigo e existem as recomendações, estas recomendações que no fundo fazem jurisprudência. Portanto, as pessoas, os engenheiros, nossos colegas, podem não seguir, podem não utilizar toda esta, no fundo, todas estas normas que existem, todos os conhecimentos que existem, mas se tiverem um problema nas suas estruturas, tiverem uma instabilidade, uma ruptura, deformações excessivas, induzidas a outros edifícios, eles vão ser responsabilizados, porque existe uma jurisprudência. E, portanto, é do conhecimento geral o conhecimento que existe, e esse conhecimento está traduzido em publicações, etc, etc. E, portanto, acho que isto vai mudar com o tempo, vai mudar, e é a nossa obrigação também fazermos força no sentido de que estas coisas mudem. E hoje este webinar vem exatamente nessa direção. Passo então ao colega Fernando da Fonseca, se quiser acrescentar alguma coisa. Já estamos um pouco adiantados na hora, vamos ter que terminar. Bem, eu acho que este assunto é difícil de contextualizar porque conhecemos como é a realidade, particularmente em obras privadas e de impacto financeiro muito controlado, mas eu tive aqui a ver alguns destes bate-papos enquanto ouvia o engenheiro Mateus de Brito, e vi algumas observações interessantes, nomeadamente, mas sim, tal, mas normalmente o que acontece é que as pessoas fecham os olhos e sobredimensionam as fundações. Esta ideia de passar a mensagem de que a alternativa da minha proposta, que vai fazer 2 ou 3 que custam 1.000 euros, 500 euros, 1.000 euros, digamos, pode resumir-se em 3 ou 4 vezes mais se não for feitas, porque vou ter que sobredimensionar as condições. Outra coisa que me lembrei, tantas vezes, e são muito sensíveis os donos de obras a este assunto, tantas vezes quando há escavações e se contratam empreiteiros para o desmonte enfim, para a retirada das terras, e muitas vezes há surpresas em relação ao valor da escavação, ao valor da retirada de terras. A existência de 2 ou 3 sondagens bem feitas para identificação dos materiais ripáveis e os materiais não ripáveis pode também acarretar benefícios financeiros enormes ao dono da obra. Não há senão que concordar com o que diz o Mateus de Brito. Se houver problemas, pelo menos em Portugal, eu sou testemunha disso, estas recomendações têm a tal jurisprudência que em tribunal, Deus queira que não aconteça isso, acabam por sensibilizar os coletivos de que realmente isto existia escrito e não foi feito nada disto. Para além disso, é aquela matriz de passar a mensagem, meu caro, custa isto, é pouco, mas isto pode significar uma poupança de muito mais, por causa do valor das fundações, por causa das surpresas, por causa da ripabilidade dos terrenos, por causa de
e por causa já agora do bem-estar das pessoas destes edifícios envolventes. Enfim, enquanto isto não for lei e lei geral, há estas recomendações que é o melhor que nós podemos fazer em termos de coletivo de engenheiros. Ok, nós temos ainda aqui algumas questões e observações, mas que eu penso que praticamente estarão respondidas, não é? E dado, de facto, adiantada a hora, nós vamos ter que encerrar. Eu agradeço a excelente apresentação do professor Viana da Fonseca. Agradeço, de facto, a presença de todos, o número de participantes, não sei exatamente quantos foram, mas sei que as inscrições foram cerca de 450. E congratulo-me, de facto, por também saber que há uma presença significativa de colegas brasileiros, o que só mostra que estamos no caminho da internacionalização e que é importante também trocar e fazer coisas deste tipo, tendo em conta que temos uma audiência para lá da audiência nacional e dos problemas nacionais. Quer dizer, também temos aqui problemas noutros países e, enfim, noutras condições também diversas, mas que também são interessantes, que nós conhecemos, aliás, como nesta apresentação se verificou que o Viana da Fonseca apresentou alguns casos interessantes do Brasil, não é? Portanto, eu vou encerrar este webinar e convidando os colegas para participarem nos dois próximos, que se realizarão 2 a 8 dias à mesma hora, um deles sobre projetos de escavação e contenção periférica, e 2 a 15 dias também à mesma hora sobre as recomendações para a abertura de valas. Agradeço a participação de todos e até ao próximo webinar. Eu corroboro o agradecimento a todos os colegas, também portugueses e também brasileiros, somos todos unidos pela mesma língua. Muito obrigado. Ok, consideramos o webinar terminado. Muito obrigado a todos. Não me estão a ouvir? Não. Tá? Mateus Brito? Sim. Estão a ouvir? É só para te dizer que restavam 238 sobreviventes no final. Muito bom. 238 é recorde. É um bom número. Sim, senhor. Meus parabéns, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Foi um gosto. Conte comigo. Ok. Muito obrigado também pela tua presença. É sempre bem-vinda e é importante. É muito importante. Muito bem. Ok. Ok, bem-ajam. Bom descanso. Obrigado. Deus. Obrigado. Deus. Adeus, Viana. Tchau, obrigado. Até para a semana. Um abraço. Um abraço para o espectador. Deus, obrigado. Gostei muito, pá. Obrigado, desculpe ter sido um bocado longo. Ok, pronto, tens que arranjar o teu cronómetro. Eu pus aqui o cronómetro, mas não dei por ela. Ok, grande abraço. Deus. Deus, obrigado.